Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula para o concurso do Banpará. E só lembrando vocês que quem quiser ter acesso ao curso completo, com a apostila e slides em PDF, material de resumo direcionado para revisão e um banco com questões comentadas, o link está aqui na descrição. E no mais, peço para vocês não esquecerem de deixar o like e desejo a vocês uma excelente aula. Sociedade de capitalização. Eu tenho entidades aqui que são constituídas sob a forma de sociedade anônima. E o que elas fazem, tá? Elas negociam o chamado título de capitalização. Essa é a principal finalidade de uma sociedade de capitalização: ofertar títulos de capitalização aos seus clientes, que são contratos, esses títulos de capitalização, que têm por objeto o depósito periódico de prestações pecuniárias pelo contratante. O que significa isso? Que eu tenho um cliente de uma sociedade de capitalização que ele vai vir aqui ao longo de um determinado período e vai fazer uma série de depósitos. Esse daqui pode ser, por exemplo, o valor de R$ 100 que ele está depositando a cada período aqui. Depende da modalidade, na verdade, do título de capitalização, tá? O mais comum que a gente tem são esses pagamentos mensais, mas existem outras modalidades também. O qual terá, então, o nosso cliente, depois de cumprido esse prazo aqui, o direito de resgatar parte dos valores depositados, corrigidos por uma taxa de juros estabelecida contratualmente, e conferindo ainda, quando previsto, o direito de concorrer a sorteios de prêmios em dinheiro, tá? Então, a pessoa ela vem aqui, faz essa série de depósitos, né? Nesse caso aqui, 100, 200, 300, 400, 500, ela deposita 500 para depois desse prazo aqui, ela receber parte do que ela colocou. Isso vai depender também da modalidade do título de capitalização. Essa é uma definição mais geral, tá? Vai receber parte. Ela poupa R$ 500 e recebe parte. Mas não, por que ela está recebendo menos? Porque a diferença aqui está sendo utilizada, primeiro, para pagar a sociedade de capitalização por estar oferecendo esse título. Segundo, né, porque se esse título aqui, ele daqui a pouco ele prever sorteios durante o prazo de vigência aqui, a diferença aqui ela está sendo guardada justamente para custear esses sorteios. A maioria dos títulos de capitalização tem sorteios, né? Porque senão não faz muito sentido para quem está contratando. Então, o principal ponto é que a pessoa ela vem, ela faz os depósitos e durante esse período aqui ela fica concorrendo a sorteios. Não sendo sorteada ou sendo sorteada, depende aí da situação. Em qualquer uma dessas situações, na verdade, ela vai receber o dinheiro dela que ela colocou, ou pelo menos parte dele, porque o restante foi utilizado para pagar a sociedade de capitalização e então para custear os sorteios quando previsto. Então é isso. Sociedade de capitalização, ela oferece título de capitalização e elas são constituídas sob a forma de sociedade anônima, tá? E aqui tem uma definição, então, que títulos de capitalização são produtos financeiros aí destinados à formação de uma poupança, tal como a gente viu aqui, atrelada a sorteios de prêmios. A partir do ponto que o cliente ele adquire um título de capitalização, ele se compromete a fazer esses pagamentos periódicos por um determinado período, tá? As sociedades de capitalização, elas atuam no chamado mercado de seguros privados, que é um mercado que ele é fiscalizado pela SUSEP e normatizado pelo Conselho Nacional de Seguros Privados. Eu também tenho aqui as entidades abertas de previdência complementar. Elas são organizações empresariais voltadas especificamente à gestão e promoção de previdência privada ou sociedades seguradoras, que operam com fins lucrativos. Primeiro ponto, tá? Entidades abertas de previdência complementar, elas operam com finalidade lucrativa e são mantidas mediante a contribuição de seus participantes, cuja adesão é livre. Então a pessoa, né, ela está aqui e ela pode ter a aposentadoria pública, né, aquela operacionalizada pelo INSS, e caso ela queira, ela pode contratar uma previdência complementar. E aí, dependendo, né, aonde ela trabalha, ela pode ter uma previdência fechada, que é fundo de pensão e que é oferecido por entidades fechadas, diferente dessa daqui. Mas ela também pode contratar em uma entidade aberta de previdência complementar, uma previdência complementar, né? Pode ser, por exemplo, um PGBL, que é uma previdência aberta.
E aí ela é aberta porque a adesão é livre. Qualquer pessoa pode contratar esse produto aqui, cujo principal objetivo é complementar a renda da pessoa na forma de pagamentos depois que a pessoa ela vem se aposentar, tá? O detalhe, então, entidade aberta, ela tem finalidade lucrativa e ela é mantida justamente por essas contribuições que estão acontecendo aqui. Essas entidades são constituídas exclusivamente sob a forma de sociedades anônimas e os planos de benefício por elas oferecidos são acessíveis a usuários diversos, ainda que sem qualquer tipo de vínculo ou características que os unas em torno de uma finalidade comum. Ou seja, qualquer pessoa não precisa ter vínculo com ninguém. Elas oferecem dois tipos de planos, tá? Os planos individuais e os coletivos. Os individuais são acessíveis a qualquer pessoa física interessada, independentemente do vínculo, e qualquer indivíduo pode aderir a um plano individual, bastando apenas manifestar o interesse e cumprir os requisitos estabelecidos pela entidade. Plano individual para uma pessoa. Plano coletivo. Aqui são destinados a grupo de pessoas físicas vinculadas a uma pessoa jurídica, como empregados de uma empresa ou membros de uma associação. Nesse caso, a adesão ela é promovida pela entidade patrocinadora, empresa ou associação que forma um convênio com a entidade aberta para oferecer o plano aos seus associados ou empregados. O detalhe, para a gente não confundir aqui o que está acontecendo nessa situação com a entidade fechada de previdência complementar, que a gente já vai ver na sequência, é que aqui, mesmo nessa situação onde as pessoas elas têm um vínculo com uma pessoa jurídica, mesmo nessa situação, a entidade aberta ela está trabalhando com um convênio e ela tem a finalidade lucrativa, tá? Então aqui a gente vai ter mesmo nessa situação de plano coletivo, a entidade aberta lucrando com esse serviço, tá? Elas operam no mercado de seguros privados e são fiscalizadas pela SUSEP e normatizadas também pelo Conselho Nacional de Seguros Privados. E aí eu tenho justamente as entidades fechadas de previdência complementar, que são instituições que oferecem planos também de previdência complementar, mas olha só, com acesso restrito a um grupo específico de pessoas. Esse grupo pode ser composto por empregados de uma determinada empresa, que é o mais comum, né? A empresa vai lá, ela acaba então fechando com uma entidade fechada de previdência para que os funcionários da empresa tenham uma previdência complementar fechada. E aí não é um convênio com uma entidade aberta. Não, aqui é uma entidade fechada que vai disponibilizar essa previdência complementar a esses funcionários específicos e essa entidade ela não vai ter finalidade lucrativa, né? Ela vai estar apenas prestando esse serviço aos funcionários. Mas pode ser, então, empregados de uma determinada empresa, servidores públicos ou associados de organizações profissionais, classistas ou setoriais, tá? Então vamos lá. As entidades fechadas de previdência complementar são estruturadas como fundações ou sociedades civis sem fins lucrativos, tá? Então já é diferente, porque aqui eu tenho uma sociedade anônima. E o seu principal objetivo é administrar e executar planos de previdência sem prestar benefícios que não estejam relacionados a essa finalidade. É o que ela vai fazer, é prestar, então, administrar e executar planos de previdência. Aqui eu já tenho que elas operam em outro mercado, tá? Elas atuam no mercado de previdência complementar fechada, são fiscalizadas pela Previc e são normatizadas pelo Conselho Nacional de Previdência Complementar, tá? Então, qual que é o resumo dessas duas instituições? Entidades abertas de previdência complementar vão oferecer previdência complementar aberta e elas são fiscalizadas pela SUSEP, normatizadas pelo Conselho Nacional de Seguros Privados, e aqui os planos podem ser individuais ou coletivos. Aqui, tá, pela característica o plano ele é coletivo, porque eu estou falando de empregados de uma determinada empresa, servidores públicos ou associados de organizações profissionais, classistas ou sociais, tá? Não tem finalidade lucrativa, são constituídas aqui sob a forma de fundações ou sociedades civis e são fiscalizadas pela Previc e normatizadas pelo Conselho Nacional de Previdência Complementar.